Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu quero iniciar essa videoaula me apresentando a vocês. O meu nome é Beatriz Carolina Gonçalves, sou jornalista, produtora cultural, dramaturga, roteirista. Eu escrevi 2 longas, um que estreou em circuito comercial em 2015, chamado Se Deus Vier Que Venha Armado, e Meninas do Crime, ambos com apoio do Prodave e em parceria com o professor da ECA USP e diretor Luiz Dantas. Eu escrevi várias peças teatrais, entre as peças que foram montadas estão A Cor que Caiu do Espaço, uma adaptação livre do Lovecraft, dentro do projeto Histórias Extraordinárias, apresentado em 2018 no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, com a Lavínia Panunzio, direção do Zé Roberto Jardim, Vox com a Fernanda Viacava e a Luísa Curvo no elenco, apresentada no Teatro Augusta em 2017, Invasores com a Paula Cohen e o Joca Andreasa, apresentado em 2013 no Sesc Pompeia e também no Centro Cultural São Paulo, entre várias outras peças. Eu também fiz residência internacional no Royal Court Theatre de Londres e tive 2 peças lidas lá, Esvaziamento e Um Zé, que ficou em cartaz aqui em São Paulo, no Sátiro Zoom, com a Teresa Piffer e a Lúcia Romano no elenco. Bom, eu estou aqui hoje para apresentar o projeto Elas por Elas, dramaturgia brasileira escrita por mulheres, que foi contemplado no PROAC Direto 39-2021, fomento direto a profissionais do setor cultural da Secretaria Estadual de Estado da Cultura. O meu objetivo aqui é o de pensar com vocês algumas questões sobre a dramaturgia brasileira escrita por mulheres. Quem são as nossas principais autoras? Quais os seus temas? Seus personagens mais marcantes? Por que a dramaturgia escrita por mulheres é tão pouco valorizada e divulgada no Brasil? São perguntas importantes, que eu considero importantes, até porque muita gente pensa que a produção das mulheres é muito pequena, que tem poucas mulheres escrevendo, poucas autoras escrevendo para o palco, etc. Mas isso não é verdade, né? Tem muitas mulheres escrevendo e produzindo uma dramaturgia de alta qualidade, que muitas vezes não é devidamente reconhecida e divulgada. Um exemplo dessa falta de reconhecimento pode ser verificado numa checagem rápida dos contemplados de um dos mais importantes e badalados prêmios do teatro brasileiro, que é o Prêmio Shell. O Shell ele foi criado em 1988, após o fim da ditadura empresarial militar brasileira, que acabou em 1986. De lá para cá foram 32 edições do prêmio em São Paulo e 32 edições no Rio de Janeiro, num total de 64 premiações. Nessas 64 edições do Shell, apenas 7 mulheres foram contempladas, foram premiadas individualmente. Ana Maria Nunes, com Geração Trianon, em 1988, Noemi Marinho, com Homeless, em 1991, Maria Adelaide Amaral, com Querida Mamãe, em 1995, Grace Passou, com Por Elise, em 2005, Júlia Spadatini, com A Porta da Frente, em 2013, Renata Misrahi, com Galápagos, em 2014, e mais recentemente a Ângela Ribeiro, com Refluxo. Mais 4 mulheres foram premiadas, mas junto com homens. A Jandira Martini, a Priscila Rosenbaum, a Maria Carmen Barbosa e a Marília Toledo. Então, sozinhas ou acompanhadas, apenas 11 mulheres foram contempladas, sendo 7 mulheres individualmente, em 64 edições do Prêmio Shell de Teatro. É fato. Para os que dizem que são poucas as dramaturgas brasileiras, lista recente divulgada pelo site Artcetera elencou informalmente mais de 200 autoras teatrais. 200, e olha que essa listagem ela é bastante modesta, tá? Só eu conheço inúmeras dramaturgas que ficaram fora dessa lista, dramaturgas importantes como a Heloísa Seixas, a Cláudia Vasconcelos, a Gabriela Melão, a Célia Fortes, a Vera de Sá, a Adélia Nicoletti, Renata Mello, Beatriz Bolonha, entre muitas outras. Então eu volto à pergunta, com tantas autoras brasileiras produzindo, por que então o mais prestigioso e prestigiado prêmio do teatro brasileiro esnoba a dramaturgia escrita por mulheres? Com certeza qualidade não falta às autoras, e para provar a minha afirmação vou falar aqui de algumas das grandes dramaturgas brasileiras que nunca foram contempladas com o Shell. Consuelo de Castro, a Leila Assunção, a cineasta e roteirista Ana Carolina, e entre as novas autoras a Daniela Pereira de Carvalho e a Janaína Leite.
Essa minha breve pesquisa ela foi feita toda na internet, até como uma forma de saber a quantidade e a qualidade da informação disponível online sobre a dramaturgia escrita por mulheres. Ao final dessa apresentação, aqui dessa videoaula, eu publico os links para as matérias e textos originais. Vamos lá? A produção dramática da Consuelo de Castro ela vai de 1968 a 2014. Ao todo, ela escreveu 21 peças, recebeu 2 vezes o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte por A Flor da Pele e Caminho de Volta, que também recebeu Mulher. Sua primeira peça, A Prova de Fogo, sobre o movimento estudantil, foi censurada pela ditadura. Amiga de José Dirceu, Consuelo foi a autora mais engajada politicamente de toda a geração de dramaturgos do final dos anos 1960, incluídos aí José Vicente, Isabel Câmara e Leila Assunção, que dizia que a Consuelo tinha o melhor diálogo do teatro brasileiro. Não é pouco. Vamos conferir? Eu vou ler para vocês um trechinho de A Flor da Pele, segunda peça escrita pela Consuelo e a primeira a ser montada. Em cena Verônica, 21 anos, atriz, protótipo de juventude da classe média da época, e seu amante Marcelo, homem bem mais velho que ela, casado, professor e autor de novelas. Os dois discutem a peça que Verônica está escrevendo com um amigo, Toninho, sobre a necessidade de, aspas, incendiar o mundo. Fecha aspas. Verônica, para começar a televisão, depois a Sagrada Família, os preconceitos de raça, sexo, religião, o conceito de certo e errado, o conceito de bem e mal, não vai sobrar nada. Marcelo, como eu disse, o manifesto anarquista, destruir tudo. E depois? Vamos ver o que você e o Toninho propõem para a humanidade depois de incendiarem tudo. Verônica, não queremos governo de espécie alguma, nem proletário, nem burguês, nem católico. Não queremos sistemas. Queremos um mundo livre de sistemas. Marcelo, aquele maconheiro conseguiu enfiar minhoca na tua cabeça. Você já é porra louca sozinha. Se juntando com um delinquente como o Toninho, só podia dar nisso. Verônica fala sobre o pai. Verônica, sujeitinho podre. Quis me obrigar a casar com um cara que eu não suportava, com 14 anos de idade. Me mandou para a Europa sozinha, na marra, pelo simples fato de eu não ser mais virgem, não gostar de Jockey Club e gostar de calça li. Detalhes insignificantes que para ele são a própria vida. Faz uma banana com a mão. Aqui, eu passei 4 anos viajando e misturando. Mas agora eu voltei e entendi que ele fez muito bem em me mandar para lá. Eu aprendi a ser diferente dele. Aprendi a ter nojo. Aprendi que a única coisa que ele e todos os seus comparsas merecem é cuspida em cima de cuspida. Ainda em confronto com Marcelo. Verônica, não me responsabilize nem por ninguém, porque eu não posso assumir a culpa, o risco e o desafio que pertencem a todo mundo. Marcelo, pertencem a você também. Alguma saída você tem que propor, pelo menos para você mesma, para a tua geração. Verônica, mas para minha geração só sobrou a violência. As regras do jogo são essas. Usar a violência rigorosamente. Apunhalar o inimigo pelas costas. Marcelo, quem é o inimigo para você, Verônica? Verônica, o difícil é saber quem é e onde está esse inimigo. Porque ele está disseminado como um Deus. Ele transformou o mundo à sua imagem e semelhança. E seus espiões estão por toda parte. Esses fragmentos mostram não só a qualidade do diálogo da Consuelo, mas também como o conflito está o tempo todo presente na sua obra. O choque de gerações, os confrontos políticos e morais, as opiniões divergentes. Sobre a importância do conflito em suas peças, Consuelo disse o seguinte, abre aspas, sem conflito não tem nada, não tem ação nenhuma. O conflito é o princípio de tudo. E tem conflitos e conflitos. Eu posso ser corintiano e você palmeirense. Esse é um conflito, mas ele não dá uma peça de teatro. Ele dá eventualmente, alinhado com outros conflitos, em que eu vou afundando a nossa divergência, porque nós temos que divergir. Se você concorda comigo, não tem nada, não acontece nada, não tem ação. Crítica da ditadura militar e do consumismo desenfreado, Consuelo foi também roteirista de TV e publicitária, experiência que lhe rendeu o argumento de sua peça mais premiada, Caminho de Volta, de 1974. No programa, o diretor Fernando Peixoto escreveu, abre aspas,
Caminho de Volta mostra a classe média degradada e vendida, lutando pela sobrevivência, vítima não apenas do mercado de trabalho imposto pela sociedade capitalista, mas também de uma máquina impiedosa, imposta pela desenfreada necessidade de divulgar produtos supérfluos, moldar consciências e criar necessidades falsas. Nada mais atual, não é mesmo? Eu vou falar agora um pouco de outra grande dramaturga brasileira que fez história, a Leilá Assunção. Na biografia que escreveu sobre ela para a coleção Aplauso da imprensa oficial, Eliana Passi fala da autora como uma das personalidades mais fortes de sua geração, responsável por um teatro de resistência feito de depoimentos valiosos das décadas de 60, 70 e 80 sobre a igreja, o sexo e o amor, o medo e a repressão. Uma produção dramatúrgica que registra as tensões sociais do período, com ênfase na defesa pelos direitos humanos das mulheres e das minorias. Ainda segundo Passi, a vitalidade da obra de Leilá está na composição de figuras femininas densas, em busca do autoconhecimento e da autoexpressão. É por meio dessas personagens que a autora põe em cena os conflitos sociais, a liberdade sexual, os jogos de poder num mundo em mutação. Segundo Passi, foi ela que iniciou um diálogo eficaz com a mulher e o feminismo no teatro brasileiro. Leilá Assunção escreveu 11 peças teatrais, além de minisséries, casos especiais e novelas. Seu primeiro texto, Fala Baixo, Senão Eu Grito, um clássico, encenado em 1968, recebeu o Molière e o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, também atribuído em 2001 à Intimidade Indecente. Fala Baixo, Senão Eu Grito narra a história de Mariazinha, uma solteirona que está no seu quarto de pensão, de madrugada, quando entra um ladrão. O que é interessante é que, apesar de aterrorizada, Mariazinha não consegue gritar, coisa que só vai conseguir fazer no final da peça. Ou seja, Mariazinha é uma mulher sem voz, uma mulher profundamente reprimida, como tantas na época em que a peça foi escrita. Leilá namorava então o cenógrafo Clóvis Bueno quando escreveu Fala Baixo, Senão Eu Grito. Quando mostrou o texto a ele, Clóvis profetizou: é uma obra-prima que vai fazer, e quem vai fazer é a Marília Pêira. Dito e feito, foi um sucesso estrondoso. Segundo Alcides de Barros, citado por Cássia Ferreira Miranda em sua tese de doutorado, Consuelo de Castro e Leilá Assunção iniciaram o que se poderia chamar de corrente feminina do teatro brasileiro. A dramaticidade e o vigor apoiam-se na raiva incontida de Consuelo e no humor desconcertante de Leilá. Mas acima de tudo, a mais importante contribuição que ambas deram à nossa dramaturgia foi trazer o universo da mulher para a pauta teatral, a análise da sociedade através de uma perspectiva feminina. Em entrevista dada a Ana Lúcia Vieira de Andrade, em 2006, Leilá diz que não se via como feminista, o que só posteriormente veio a fazer. Abre aspas. Eu acho que basicamente eu sou a dramaturga da mulher, porque existem boas personagens femininas escritas por autores do sexo masculino, mas elas não são escritas do ponto de vista da mulher. Eu escrevo a partir desse ponto de vista. Fecha aspas. Feminista, a gente poderia perguntar. E ela responde, aspas, eu era contra. Contra tudo e contra todos, contra a opressão machista e a opressão política da ditadura. Aliás, muitas vezes a opressão machista era representada pela ditadura. Talvez tenha sido o momento mais forte da minha produção. Fecha aspas. Consuelo de Castro morreu em 2016 devido a complicações de um câncer de mama. Leilá continua ativa até hoje. Recentemente lançou o autobiográfico Memórias Sinceras, onde narra os acontecimentos mais significativos que marcaram a sua trajetória artística e, por tabela, a trajetória do teatro brasileiro. Seu último sucesso nos palcos foi Intimidade Indecente, com Marcos Caruso e Eliane Giardini, com direção de Guilherme Leme. Detalhe, apesar da importância de ambas para a dramaturgia do país e de estarem profissionalmente ativas, com peças em cartaz durante inúmeras edições do Prêmio Shell,
jamais foram contempladas. E por falar em dramaturgia brasileira escrita por mulheres, eu não poderia deixar de fora a diretora e roteirista Ana Carolina, talvez a mais autêntica das cineastas brasileiras, autora do Incendiário das Tripas Coração, de 1982, segunda parte de sua famosa trilogia protagonizada por mulheres, que começa com Mar de Rosas, lançado em 1977, e se encerra com Sonho de Valsa, de 1986. Questionando a sociedade brasileira machista da classe média dos anos 1970 e 1980, a trilogia enfoca, de forma irreverente e anárquica, a mulher na infância, em Mar de Rosas, na adolescência, das Tripas Coração, e na fase adulta, Sonho de Valsa. Metafórico, Das Tripas Coração se passa no internato de meninas e narra a decadência moral, social, política e econômica de um Brasil que vivia o fim da ditadura militar. Comédia irreverente, o filme é uma crítica mordaz ao poder masculino. A começar pelos títulos, os três filmes têm roteiros repletos de frases feitas, clichês verbais, versos de canções e ditos populares, que ganham novos sentidos dentro do universo ficcional proposto por Ana Carolina. Um texto cinematográfico que, como escreve José Geraldo Couto, se constrói em grande parte pela apropriação e reelaboração do repertório básico da língua portuguesa. Ana Carolina produziu até agora 8 longas, mas nada teve um poder tão profundo e transformador, tanto para os espectadores como para o nosso cinema, quanto a sua trilogia focada na mulher brasileira da segunda metade do século XX. O interessante é que a Ana Carolina sempre recusou o rótulo de cinema feminino. Ela diz que o seu cinema foi e é sobre o poder. Para mim, as duas afirmações não são excludentes, já que o poder em nossa sociedade é masculino, branco, excludente e autoritário, sendo contra esse poder que suas protagonistas se opõem de forma libertária, anárquica e erótica. O último longa da cineasta, Paixões Recorrentes ou A Morte das Ideologias, foi apresentado agora, recentemente, em janeiro de 2022, no Festival de Roterdã, na Holanda. Mar de Rosas, Das Tripas Coração e Sonho de Valsa, assim como seu penúltimo longa, Amélia, estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Link para os filmes estão lá no final. Eu vou agora falar rapidamente de duas autoras jovens e que estão no auge de sua criatividade e produção. Começo com a carioca Daniela Pereira de Carvalho, autora de inúmeras peças, entre elas alguns sucessos de peso, como Renato Russo Musical, Um Certo Van Gogh, Por uma Vida um Pouco Menos Ordinária, Tom e Vinícius, etc. Durante a pandemia, Daniela escreveu 3 novos textos, Comportamento, Pacífico e Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe. Em entrevista ao site Deus Ateu, a autora diz que não acredita num dogma normativo para a dramaturgia. Ela diz, abre aspas, no século XX explodiu-se essa noção de norma. Estamos livres para escrever e explorar formas de escrever e dar a essa escrita livre o título de dramaturgia. No meu trabalho especificamente, eu sempre me proponho a contar alguma história. Nesse sentido, é possível perceber certa estrutura que dialoga com formas dramatúrgicas normatizadas pelo drama moderno. Eu, pelo menos, acho que é perceptível ali nas minhas peças essa estrutura que dialoga com o que se convencionou chamar dramático. Mas não tenho regra nenhuma. Vou escrevendo e vou descobrindo como escrever, todo dia. Não tem modelo, não tem manual. Nunca tive. E ela acrescenta, aspas, contar a história para mim é sempre uma descoberta. Nunca sei como vou fazer, nunca sei como a peça vai se construir na escrita. Não tenho um planejamento formal inicial. Tenho uma ideia, uma questão. Invento uma história que aborde essa questão e começo a escrevê-la. É sempre um precipício mesmo. E sempre busco fraturas na estrutura dramática. Uma forma dramática corrompida, híbrida, impura. Essa é a minha inquietação permanente. É manter um resquício do dramático, mas instabilizá-lo simultaneamente. A única coisa da qual eu tento fugir
é da falta de contradição. Não me atrai narrativas que não se contradizem, que proclamam soluções ou verdades. Fecha aspas. Eu vou ler um trecho da adaptação da Daniela Pereira de Carvalho para A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, onde fica clara essa dramaticidade instável, essa decomposição de uma história que se precipita em algo tão necessário como o pensamento sobre a guerra real. É o trecho que encerra o monólogo da mulher após a partida dos alienígenas agressores. A mulher. Eu escapei. A paisagem se transformara, mas ainda existia uma cidade ali em meio aos escombros. Todas as casas vizinhas tinham sido destruídas, mas nenhuma delas ardera. As paredes mantinham-se por vezes até o segundo andar, mas as janelas estavam despedaçadas e as portas esmigalhadas. As plantas vermelhas cresciam luxuriantemente nas suas salas estelhadas. Ao longe, um gato descarnado fugia, rente a uma parede, mas não havia qualquer vestígio de presença humana. Ao olhar para esta vasta extensão de casas, fábricas e igrejas silenciosas e abandonadas, ao pensar nas numerosas esperanças e esforços, nas inumeráveis hostes de vidas que tinham construído este Recife humano, e na rápida e implacável destruição que se abatera sobre tudo, ao compreender que a sombra desaparecera e que os homens poderiam viver de novo nas ruas e que esta minha querida e imensa cidade morta voltaria poderosa à vida, senti uma vaga de emoção e quase caí em lágrimas. O tormento passara. Os sobreviventes do povo, dispersos pelo país, sem chefe, sem lei, sem comida, como carneiros sem pastor, os milhões que tinham fugido pelo mar, começariam a regressar. O pulso da vida seria cada vez mais forte, bateria novamente nas ruas vazias e fluiria através das praças abandonadas. Por muito grande que tivesse sido a destruição, a mão do destruidor fora detida. Todas as ruínas descarnadas, os esqueletos enegrecidos das casas que se erguiam tão sombriamente sobre o verde da colina, banhada pelo sol, ecoariam com as marteladas dos restauradores e ressoariam novamente. Daqui a um ano, pensei. Daqui a um ano. Mas estava claro que uma certa vida de ternura e esperança acabara para sempre. O gato estava voltando. Se aproximou cuidadosamente para em seguida esfregar-se em minhas pernas. Contato. Contato. Vamos voltar às ruas. Vamos voltar ao encontro de nossas peles com outras peles amistosas. Vamos atravessar o mar novamente. Vamos resistir aos céus, caso seja necessário. Já resistimos. Fecha aspas. Aos 44 anos, com mais de 20 peças escritas, Daniela Pereira de Carvalho foi 3 vezes indicada ao Shell, mas nunca conseguiu levar o prêmio para casa, apesar do seu imenso talento. Depois de uma carioca talentosíssima, vou falar de Janaína Leite, uma autora da nova e diversa geração paulista de dramaturgas. Vou começar com uma das últimas peças da Janaína que assisti. Stabat Mater, um dos textos vencedores da 5ª Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do Centro Cultural São Paulo, ainda sob a direção do Kio Abreu. A dramaturgia da Janaína segue uma tendência da literatura contemporânea, que é a autoficção. No Brasil, textos como Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, sobre a sua mãe então com Alzheimer, A Resistência, do Julian Fuchs, que recebeu o Jabuti de 2016, e O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, também premiado com Jabuti, são exemplos dessa vertente literária poderosa. Em Stabat Mater, Janaína, que também é atriz e pesquisadora da área de cênicas, ela traz essa tendência para o palco e divide este palco com a sua mãe biológica, a Amália Fontes Leite. E juntas, elas repensam e ressignificam a relação que ambas viveram e ainda vivem enquanto mãe e filha. E a entrega das duas é tão verdadeira e incondicional que toca o espectador de uma forma realmente visceral.
Assim, mais do que trazer a temática feminina para o centro de sua dramaturgia, Janaína coloca em cena suas próprias experiências de vida. Isso resulta num teatro com um grau de verdade inquestionável, em que o espectador reconhece, se reconhece e se reatualiza. Sobre Stabat Mater, que significa literalmente a mãe que estava lá, ou seja, Maria aos pés de Cristo na cruz, Janaína escreve o seguinte, abre aspas. A peça parte de um jogo de dramatização ou psicodramatização de memórias e sonhos, além do material teórico de uma suposta palestra para investigar o corpo da mulher como receptáculo. No trânsito do racional ao sonho, do real ao mítico, duas referências fundamentais oferecem as bases estéticas do trabalho, o terror e a pornografia, justamente pela excessiva proximidade com o semiótico em que se colocam. Territórios nos quais a linguagem explode, deixando literalmente ver suas entranhas. Nesse momento fica evidente que agora o real que eu buscava era menos o assunto, mas um real que tensionasse o simbólico até seu esgarçamento, um real enquanto excesso, enquanto trauma. Fecha aspas. A personagem da peça, né, uma das personagens da peça, a palestrante, ela aprofunda a investigação, né, essa investigação que é a investigação da própria Janaína, né. Então eu vou ler um trecho da fala da palestrante, aspas. A imagem de uma mulher fecundada durante o sono, sem prazer, mas também sem pecado, inconsciente, passiva. Essa imagem vai se tornar quase um lugar comum nos contos de fada, por exemplo, em que a princesa é visitada por monstros e demônios, geralmente enquanto dorme, ou em clássicos do terror como O Bebê de Rosemary, em que a personagem gera em seu ventre o filho do monstro. Tanto faz se é Jesus no ano 0 ou Alien nos anos 90. O corpo da mãe é sempre um receptáculo, intervalo, passagem. Fecha aspas. E foi a partir dessa reflexão sobre o corpo da mãe, da mulher, sobre o seu próprio corpo, vivências reais e oníricas, que Janaína Leite construiu um dos mais instigantes experimentos dramáticos que foi mostrado, né, que foi apresentado nos palcos paulistanos. É uma peça que eu recomendo se vocês tiverem oportunidade ainda de assistir, seja no palco, seja em vídeo. Tá? E aqui eu fico, então, eu termino essa minha brevíssima exposição e espero que o que foi apresentado estimule vocês todos a refletir sobre e conhecer melhor a diversa e instigante dramaturgia escrita por mulheres no Brasil. A seguir eu publico então os links para os originais que serviram de base para a construção do texto dessa aula. É isso aí, obrigado a todos e até a próxima.